Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Logo depois da confirmação da vitória, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve uma amostra do grau de mobilização de parte dos opositores nas ruas. O que a gente percebe neste momento é uma ação mais rigorosa da polícia, da tropa de choque, para que os manifestantes que estão bloqueando a rodovia Castelo Branco, aqui perto da capital de São Paulo, possam então deixar o local, desobstruir esse local. Em toda essa manifestação, houve um pico de 421 interdições. Policiais rodoviários federais prevaricando, permitindo que as estradas sigam interditadas e manifestando apoio público aos caminhoneiros e manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado democrático da eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de quase 2 dias em silêncio, o presidente Jair Bolsonaro destacou o surgimento de uma nova direita. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Mesmo ao pedir o fim dos bloqueios em rodovias, Bolsonaro fez a ressalva de que manifestações de outros tipos são legítimas. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Os partidos que apoiaram a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição formaram uma bancada expressiva no Congresso e podem, a partir do ano que vem, representar um obstáculo significativo para os planos do novo governo. E, de novo, fazendo a comparação com o que saiu das urnas em 2018, não com o que saiu da janela partidária do começo deste ano, que de fato o PL já tinha crescido. O PL tinha feito 33 deputados na eleição de 2018, subiu para 99. O PT do candidato Lula, do ex-presidente, não se saiu mal também, cresceu a sua bancada. Quando a gente leva essa conta, 79, somando, lembrando que eles estão em uma federação, PCdoB, PV, junto com o PT, o PSB, que não quis entrar na federação, encolheu para 14 deputados, tinha perto de 30, ou seja, caiu pela metade, muito fruto do mau desempenho ali em Pernambuco, mas também em outros estados. E aí a gente vê que os outros partidos associados ao presidente Jair Bolsonaro, como o PP e republicanos, não conseguiram o mesmo desempenho do PL, mas têm um desempenho bastante significativo. Em comparação com o que elegeram em 2018, e ainda em 2018 tinha coligação entre os partidos, então dos 30 e tantos que o PP tinha feito em 2018, tinha gente que podia ter sido puxada por outro partido, agora não. É cada um por si e todos eles conseguiram ter um melhor desempenho. Com o início dos trabalhos de transição de governo, a equipe de Lula já começou a fazer acenos ao Congresso, na tentativa de ampliar uma base de apoio na Câmara e no Senado. Um dos principais testes para o novo governo será a eleição para a presidência da Câmara, que tem papel decisivo para a aprovação de projetos pelo Legislativo. Interlocutores de Lula já se aproximam do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer se reeleger ao posto. Embora Lira tenha feito campanha para Bolsonaro, petistas acreditam ser possível que ele e Lula cheguem a um acordo. Lira traria os partidos do Centrão para mais perto do presidente eleito, em troca de apoio do PT e de siglas aliadas à sua reeleição na Câmara.
Ao mesmo tempo, há dúvida se todos os partidos de esquerda devem concordar com um eventual acordo entre Lula e Lira. Outras alternativas são cogitadas: apoiar Luciano Bivar, do União Brasil, partido que será dono de uma das maiores bancadas da Câmara. Outra opção é o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos. No Senado, a tendência é que o grupo de Lula apoie a recondução do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ao cargo. Quais são as projeções para o tamanho e a força da oposição ao governo Lula a partir do ano que vem? Até que ponto os opositores de Lula vão se reunir em torno da liderança de Jair Bolsonaro? É sobre isso que a gente conversa agora com o nosso analista de política aqui da CNN, o Caio Junqueira. Caio Junqueira, sempre muito bom falar com você. Caio, bem-vindo. Oi, Carol. Prazer estar aqui contigo. Caio, o Brasil foi tomado por manifestações, inclusive atos ilegais com bloqueio de estradas, após a confirmação da vitória de Lula nas urnas. Quando a gente olha essa grande mobilização popular, a gente se pergunta qual é a força de Bolsonaro. A gente pode falar de futuro político para ele? Carol, tem um debate muito grande no entorno do Bolsonaro e no PL, que é o partido dele, sobre como administrar o capital político que ele teve, apesar da derrota, né? Mas teve aí quase 60 milhões de votos, elegeu muitos aliados no Congresso, governadores, então há debate. E há também uma percepção de que o melhor caminho, e isso já foi conversado entre ele e o presidente do partido dele, Valdemar da Costa Neto, é primeiro ele permanecer no PL, ele já disse que pretende ficar no PL, e segundo, palestras pelo país, e o próximo alvo, eleições municipais de 2024, tentar ali utilizar a pessoa física e política ali do Bolsonaro para que o PL eleja o maior número possível de deputados. Tem uma percepção geral de que o caminho é por dentro, vamos dizer assim, das regras do jogo ou por dentro das 4 linhas da Constituição, ou seja, por dentro do jogo democrático. Não há caminho fora do jogo democrático se o Bolsonaro quiser persistir como uma liderança política e talvez como o principal líder da oposição ao governo Lula. Ainda nessa linha da mobilização popular, Caio, por mais que em 2014 a gente tivesse um resultado muito apertado na disputa entre Dilma e Aécio, a gente não teve a reação que acompanhamos esse ano. Tanta mobilização popular, tanta comoção popular. Como é que isso está no cálculo político do futuro governo? Como é que Lula vai conseguir driblar essa primeira oposição que vem das ruas? Tem um plano já traçado para isso? Bom, primeiro que a ordem, o comando que o Lula deu para os petistas, para os seus coordenadores políticos, né, que já está sendo posto em prática aqui em Brasília nessa semana, é pacificação, união, diálogo, muita conversa. Então tem uma linha, por exemplo, primeiro, de quem quiser ajudar o governo Lula, terá espaço para ajudar o governo Lula, seja dentro do executivo, em funções ali, ministério, seja dentro do Congresso Nacional. Então o PT abriu diálogo, por exemplo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que era um aliado do Bolsonaro, né, é um aliado ainda do Bolsonaro, ele está olhando essa disputa interna no Congresso como uma questão interna do Congresso, né, ou seja, o Lula não vai entrar, não pretende entrar, pelo menos esse é o sinal que eles estão dando. Então isso pelo menos você começa pela cúpula, pela institucionalidade, a não criar atritos e tenta construir consensos e conciliações, né, por dentro do jogo do Congresso Nacional. O que acontece nas ruas vai depender muito da agenda também, né? A gente vai ter que ver a agenda que o novo governo vai levar a cabo. Será que vai entrar muito com questões muito características da esquerda, né? Por exemplo, descriminalização de drogas, flexibilização do aborto? Acredito que não. Acredito que tudo nos leva a crer que será um governo de centro. E sendo um governo de centro, com uma agenda de centro, tende a acalmar as ruas, né? Isso a gente está falando como tendência, mas claro que tem esse período de lua de mel, tem esse período do começo de governo, que tradicionalmente há mais boa vontade, tanto dos atores políticos quanto por parte da população. Então eu penso que depende muito da pauta, depende muito da construção dessa coalizão política para governar, depende de como isso vai se dar. Mas todos os sinais são de que onde der
para tentar pacificar, o novo governo tentará pacificar. Essa construção de apoio político já começou, Caio. Quais são os caminhos que Lula deve continuar traçando para garantir que a agenda do próximo governo passe com maior facilidade no Congresso? Bom, primeiro, ser uma agenda de centro e, segundo, ter o maior número possível de partidos dentro da coalizão de governo. O governo Lula, o novo governo Lula, foi eleito com uma coalizão de 10 partidos, que no segundo turno viraram 11, conforme o PDT declarou apoio formal, e desde o segundo turno da vitória, eles abriram diálogo, principalmente com partidos de centro, grandes partidos de centro. A gente está falando do PSD, do Gilberto Kassab, estamos falando do União Brasil, do Luciano Bivar, e estamos falando do MDB também, MDB do Michel Temer, MDB do Baleia Rossi. Esse é o caminho inicial, mas nada impede que outros partidos, por exemplo, o PP, por exemplo, até lá na frente, talvez, outros partidos que ficaram muito identificados, republicanos, com o bolsonarismo, possam também aderir. Mas precisa haver e está havendo conversas iniciais com as cúpulas desses partidos de centro para negociar uma entrada formal no governo, que se traduz numa maioria dentro do Congresso Nacional que lhe permite aprovar uma agenda muito provavelmente de centro ali dentro do Congresso. E aí tem conversa também em torno de um assunto que mexe muito quando a gente fala em governabilidade. Orçamento secreto. É tirar o poder do dinheiro das mãos do executivo. Como é que estão as negociações em torno desse assunto? Bom, o Lula bateu bastante no orçamento secreto durante a campanha, mas todos os sinais agora também, dentro dessa ideia de pacificação, está vendo o discurso agora de aperfeiçoamento do orçamento secreto, um aperfeiçoamento das emendas de relator, o que fazer com elas. Não há ainda uma resposta do que fazer com elas, mas, pelo que eu estou sentindo, o PT aceita conversar sobre algumas possibilidades. Por exemplo, uma que já vem sendo... Nós já tratamos disso, inclusive, na CNN, de que o governo oferece uma cesta de políticas públicas e os parlamentares, com as emendas de relator, as emendas RP9, ofereçam os recursos das emendas RP9 para essa cesta de políticas públicas. Isso pode ser um caminho. E tem uma questão aí também que envolve o judiciário, porque há uma ação contestando o orçamento secreto dentro do Supremo Tribunal Federal, a relatora é a própria presidente Rosa Weber, e ela quer colocar para votar os sinais que a gente tem de que ela pretende colocar isso em votação. Só que isso não se trata de uma decisão isolada do judiciário, precisa conversar com o universo político. Então esse tema está na pauta, mas a disposição do novo governo é de encontrar uma saída política para essa questão. E como está a disposição política em torno do presidente da Câmara dos Deputados? Arthur Lira deve continuar no cargo, lembrando que presidência da Câmara é um assunto que traz muitas memórias para o PT. Bom, eu apostaria que o Arthur Lira fica no comando, que ele será reeleito com ou sem o apoio do Lula. E o Lula sabe disso, o governo Lula sabe disso, que o Arthur, estando no cargo, ele é um candidato muito forte à reeleição. Mas esse debate ainda não começou. Esse debate, ele tem muito de bastidor, mas oficialmente a minha percepção é de que eles vão esperar ver como será essa relação com o Arthur Lira durante a transição para decidir se o apoiarão ou não. Mas sinto também que a disposição do Arthur Lira é de ajudá-los na transição, numa pauta. Então, me parece que vai acabar havendo um acordo pelo cenário de hoje, né? O cenário costuma mudar, mas nessa largada, nessa primeira semana aqui, acho que dá para dizer que tem um cheiro de acordo aí no ar, Lira-PT. Obrigada, Caio, que está em Brasília, acompanhando bem de perto toda essa movimentação. Obrigada mais uma vez por essa conversa, Caio. Obrigado, Carol. Foi um prazer. Beijão. Mesmo com a derrota para Lula, o presidente Jair Bolsonaro terminou as eleições com mais de 49% dos votos. Foram mais de 58 milhões de eleitores que apoiaram a reeleição do presidente. Além das declarações em que dá sinais de que pretende assumir o papel de líder da oposição a Lula, Bolsonaro se reuniu nos últimos dias com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. O partido de Bolsonaro já faz planos para o futuro político do homem que deixará a presidência da República em 1º de janeiro. E o partido analisa a possibilidade de pagar uma espécie de salário ao presidente Jair Bolsonaro para que ele seja parte da estrutura partidária e pode até, inclusive, ter um cargo na executiva nacional do PL. A ideia de Jair Bolsonaro é capitanear o movimento de oposição e tentar servir como uma espécie de cabo eleitoral em 2024. Qual a estratégia política? De que Jair Bolsonaro eleja um maior número de prefeitos que o ajudem a voltar ao poder
em 2026. Com Lula na presidência e Bolsonaro na oposição, como fica o quadro de forças da política brasileira? Vamos falar sobre isso com a Deise Tchocari. Ela é cientista política. Deise, mais uma vez, bem-vinda ao Item Mais. Oi, prazer falar com vocês. Vamos aqui começar nossa conversa olhando para eventos recentes. A grande mobilização nas ruas nos últimos dias após o resultado que garantiu a Lula um terceiro mandato no Palácio do Planalto. Quando a gente vê esses protestos que incluíram pautas antidemocráticas, bloqueios ilegais de estradas, esses protestos são uma sinalização de que Lula vai enfrentar uma grande resistência, uma grande oposição vinda das ruas? Vai ter uma oposição popular, sim. Isso mais do que as manifestações, o próprio resultado das urnas, né? O Brasil está completamente dividido e não é uma força retórica, né? É 50-50. Então, vai ter uma oposição de direita e uma oposição ideológica alinhada ao perfil do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, essa oposição, ela deve seguir firme, vai depender muito do protagonismo que o presidente Jair Bolsonaro vai ter nos próximos anos, mas existe uma parcela de 22% a 26%, que a gente acredita que seja o núcleo duro do bolsonarismo, que deve continuar com ele, deve continuar fazendo oposição ao presidente reeleito. Pois é, Deise, até que ponto esses dois nomes, o nome de Lula, o nome de Bolsonaro, vão figurar ainda como os símbolos dessa polarização do país? Enquanto não surgir um outro líder que os represente aí, a gente tem um problema para pensar mesmo para os próximos anos, porque a esquerda, ela só tem sobrevivido na figura do presidente reeleito Lula. Então, eles não conseguem formar uma outra figura que faça frente ao presidente Jair Bolsonaro, que é o representante da direita, né? Só que o bolsonarismo, ele já tem feito outras figuras representativas, né? Então, a gente teve agora o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal com maior número de votos, que é um representante do bolsonarismo. Os próprios filhos do presidente Jair Bolsonaro representam essa direita mais extremista. Agora, do lado da esquerda, a gente não tem um representante. Tem aqui se consolidando talvez o Boulos, mas não é uma figura que possa fazer frente, por exemplo, para o Bolsonaro, né? Então, o grande desafio agora, para a esquerda principalmente, é se reinventar, é criar um outro nome além de Lula. A direita está conseguindo manejar esses personagens políticos, agora a esquerda não. E aí a gente vai ficar, por enquanto, vendo Lula combatendo essa direita bolsonarista e vice-versa, né? Mas o bolsonarismo tem mais tentáculos, como a gente diz, né? A esquerda está muito presa a Lula. Deise, 4 anos é um tempo razoável para a esquerda construir esse nome e a terceira via também despontar com um novo personagem? É um tempo razoável, sim. O que não é razoável é 1 ano, 1 ano e meio. Aí é muito difícil de tu construir alguma viabilidade eleitoral, né? Esse processo ele tem que começar muito antes. Agora, 4 anos até 2026, aqui é Brasil, né? Muita coisa pode acontecer, inclusive se criar uma figura política que possa chegar em 2026, inclusive fora desse segmento que a gente tem visto, né? De Lula, Bolsonaro, filhos de Bolsonaro, né? Ainda há tempo para criar, inclusive, uma terceira via. A expectativa é que a gente chegue em 2026 com nomes novos na política brasileira para disputar um espaço democrático, né? Que não fique só centrado em Lula e Bolsonaro, ou seja lá quais serão os sucessores deles, mas que tenha mais opções. Durante a nossa conversa, Deise, você fala da direita bolsonarista. De fato, como disse Jair Bolsonaro, temos uma nova direita no Brasil? Temos sim, temos uma nova direita no Brasil. Uma direita que não era representada, por exemplo, por Fernando Henrique Cardoso, por José Serra. O Fernando Henrique Cardoso ele representava uma direita mais moderada e o Fernando Henrique ele era um intelectual no poder. O Bolsonaro ele representa uma direita mais extremista, ligada a um Brasil mais profundo, mais agrário, e vê no presidente Jair Bolsonaro um líder de massas. E aí eu reitero meu ponto, o Fernando Henrique Cardoso nunca foi um líder de massas, mas o Bolsonaro é. A gente vê surgindo hoje na política brasileira uma nova direita, uma direita bolsonarista e uma direita que precisa ser analisada com as suas particularidades, porque nesse ano, nessa campanha eleitoral, a gente viu muitos erros em relação a essa direita bolsonarista, né? Muitos erros de perspectiva mesmo, achando que o presidente Jair Bolsonaro estava morto ou que a direita bolsonarista estava morta, e a gente viu o que aconteceu. Então é preciso um olhar mais cuidadoso sobre realmente essa nova direita. Então vamos falar sobre esse líder de massa, Bolsonaro.
Qual pode ser o papel dele nessa oposição a Lula? Lula, recém-eleito, já enfrentando manifestações nas ruas nos primeiros dias após o resultado das urnas. Isso pode ser uma prévia do que virá durante esses anos de governo? Olha, eu estudo o presidente Jair Bolsonaro desde 2014, quando ele era deputado federal. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre o bolsonarismo, é que ele sobrevive enquanto nós falamos nele. Então, qual é o ponto? O bolsonarismo ele foi criando corpo e criando forma a partir do momento em que ele começou a pautar as discussões diárias. A sobrevivência desse movimento, ela vai depender muito da inteligência do presidente Jair Bolsonaro, se ele vai conseguir manter principalmente essa bolha de 22% a 26% inflamada e empolgada até 2026, então depende muito mais dele do que efetivamente das pessoas. O movimento existe, mas a história já provou que às vezes ele sobe, desce, então vai depender muito do presidente Jair Bolsonaro. Mas é um movimento de 22% a 26%. E o Bolsonaro tem essa característica de fazer essa política mais de confrontação, que ela dá resultado, e é uma política de espetáculo mesmo, sabe? A gente vai bem naquela linha de um autor chamado Guy Debord, que ele fala que o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então o bolsonarismo sobrevive aparecendo. Então se o Bolsonaro tiver inteligência, perspicácia para se manter nos próximos 4 anos em evidência, esse movimento ele sobrevive até 2026. E a gente está falando muito da questão do eleitor, da população nas ruas. Quando a gente olha para o legislativo, Bolsonaro tem essa força de oposição, o bolsonarismo, ele consegue se consolidar numa força que pode fazer frente a pautas caras ao governo eleito? Consegue. Pelas minhas contas, a frente que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, eles têm 243 deputados. Isso é praticamente metade da Câmara dos Deputados. Esses são os parlamentares que devem apoiar o presidente Jair Bolsonaro, que se elegeram apoiando o presidente Jair Bolsonaro. É claro que nesse grupo a gente tem os mais moderados, que podem, evidentemente, fazer uma negociação com Lula, que é um grande negociador, né? Então, o próprio Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, que fez 99 parlamentares, já disse que num primeiro momento não vai fazer trincheiras para o presidente reeleito, mas existe um núcleo duro bolsonarista que sim, vai fazer uma oposição ideológica no Congresso. Então, algumas pautas, como, por exemplo, a questão ambiental, esquece porque elas não vão passar no ano que vem. O ano que vem vai ser um ano de paralisia e essa bolha bolsonarista no Congresso ela ainda está muito inflamada, então ela não vai deixar esses projetos passar. Existe, além de um Congresso de direita, um Congresso bolsonarista. Eu vou recorrer, Deise, aqui para a gente encerrar a nossa conversa, uma fala do presidente eleito, Lula, assim que foi confirmada a vitória nas urnas, em que ele fala não existem 2 Brasis. Mas estamos acompanhando 2 Brasis. Deise, qual vai ser a fórmula para poder reunificar o nosso país? Nossa, se eu soubesse, eu ia vender essa fórmula. Mas é o grande desafio. É o grande desafio porque a gente saiu das urnas completamente divididos e a gente saiu das urnas com um ponto importante, não aceitando o resultado da eleição. Então, para reunificar o país, num primeiro momento, é preciso fazer um discurso que faça essa unificação e não mais tratar a direita como, por exemplo, o presidente Lula tratou no discurso na Paulista. E, obviamente, ele estava falando para os apoiadores dele, né, e a gente entende esse tipo de discurso, mas é parar com essa divisão mesmo, de dizer que a direita é fascista, é genocida ou é aliada à barbárie, como ele fez no primeiro discurso para os apoiadores dele, né, depois daquele discurso institucional. Então, o primeiro passo é falar para todos, e aí depois o resto deve vir como uma consequência disso. Mas enquanto os eleitores do Bolsonaro não sentirem que o presidente reeleito está governando para eles, também a divisão vai continuar. Vamos então acompanhar essa fórmula sendo colocada em prática, né, Deise? O que a gente espera. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Até a próxima e eu que agradeço. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.